Olá, pessoal. Então, vamos para mais uma aula. Agora falando de modelos de negócios tradicionais e disruptivos. A gente precisa entender que nós temos pelo menos dois tipos aí de negócios, né? Um que é um negócio que sempre existiu, né, tradicional, e um outro que quebra essa relação do tradicional. É como se fosse o tradicional e o não tradicional. E pensando nesse tipo, né, nessa ideia de tradicional e não tradicional, a gente pode pensar que hoje, né, no ano de 2024, a gente já tem negócios que não sobrevivem mais por muito tempo, como antigamente. O que é antigamente? Antigamente é 50, 60 anos, porque eles não conseguem ultrapassar essas barreiras, principalmente da criatividade e da inovação. Então, eles acabam quebrando ou fragmentando. Então, ao contrário do que se pensa, a maioria das empresas não é uma grande inovadora. Na verdade, a maioria ela acaba copiando dos outros, né? Ela não cria negócios novos ou inovadores. Ela acaba olhando para o que se tem e copiando e oferecendo aquilo que já existe no mercado. Então, basicamente, as empresas não criam novas invenções com novas tecnologias, né? São poucos que criam e vêm explorar isso. E ainda tem alguns que exploram mal. Até disse em sala de aula para vocês que se você pegar quem criou o cartão de crédito, não foi nem a Master, nem a Visa. Foi a tal da Dinner, lá nos Estados Unidos, e que não conseguiu explorar a tecnologia de maneira adequada, e acabou hoje que está basicamente não estando, né, entre as maiores empresas de cartão de crédito do mundo. Bom, então, as pessoas vão criar esses novos empreendimentos por razões diferentes, né? Então a gente precisa entender isso para também falar que tipo de negócio que é. O empreendedor pode criar isso como um modo de vida, né? Aqueles que querem ganhar a vida empreendendo, né? Colocando seus valores. Né? Não sei se você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu vou colocar um determinado empresa, mas vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito que eu quero colocar. Né? Então, o que é o jeito que eu quero colocar, a forma que eu quero tocar esse negócio, né? Então, ele coloca ali seus valores, as suas práticas, né? Seja ela muito voltada ao dono daquilo. Então, acaba que essas empresas pequenas, elas não são muito criativas, né? Elas, na verdade, tentam explorar uma pequena diferença que pode existir entre uma coisa e outra. Então, se a gente pensar que a gente estava falando sobre hotel, a gente pode ver que os hotéis eles são basicamente iguais uns dos outros. Ah, mas quais são as diferenças? Às vezes o café da manhã, às vezes a iluminação, por exemplo, está de frente com alguma coisa. Às vezes é a quantidade de vidro que você usa que fica mais bonito. Então, você vai olhando o empreendedor fazer isso, não tem nada de inovação. Eu já fui em hotéis, por exemplo, que era totalmente tecnológico, né? Você entra, você registra, você passa um cartão, ele liga a luz, ele faz não sei o quê, ele faz outro não sei o quê. Assim, totalmente tecnológico. Mas, quando você vem para o interior, as diferenças são pequenas, né? Bom, você tem empreendedores do crescimento, né, que é aqueles que têm por objetivo se tornarem ricos e poderosos, né, por meio dos negócios. Em geral, esses empreendedores, ele, ele tem novos empreendimentos sempre, né, assim, em termos de riqueza, reputação,
E que mais? Empreendedores de crescimento tendem a criar grandes corporações, né, por meio de aquisições, a gente comentou isso em sala, né, que tem muita gente hoje que só compra empresas, coloca o nome, compra e vende. Ele, de fato, ele é um empreendedor que ele não está lá no dia a dia, ele não participa da rotina da empresa, ele compra mais a ação do que de fato coloca a mão na massa. Então, você tem esses tipos de empreendedores que também não inovam muito, né? Não são empreendedores que você vê que estão inovando. E você tem os empreendedores aí inovadores. Esses sim são indivíduos que são guiados pelo desejo de mudar, né? Seja no setor privado, setor público ou no terceiro setor, né? Independência, reputação, essas coisas, eles acabam que não são seus objetivos principais, né? Mas eles também alcançam essa independência, reputação e riqueza. A sua motivação é realmente criar algo novo para a sociedade, né? Para os seus clientes. Então, quem já viu a história do Steve Jobs, ele acaba tentando realmente criar algo novo. Ele tem pelo menos dois filmes do Steve Jobs que é bem legal de assistir, né? Eu acho que assisti os dois. Eles falam justamente nisso, né? Eu quero criar algo novo, criar algo que surpreenda, que as pessoas gostem. Então você vê, né, nesses tipos de empreendedores, né, que criam uma coisa e que eles querem que isso realmente melhore a vida de todo mundo. Então são empreendimentos que se forçam a criar, né? Eles têm por objetivo essa criação, essa mudança, esses tipos de empreendedores. E aí, as empresas de pequeno e médio porte, elas têm essas inovações com características bem similares, ó. Elas sempre são mais propensas a inovar produtos em vez de inovar processos, que eu quero que vocês entendam isso. Eles não querem ficar fazendo um processo melhor, eles querem um produto melhor. Eles não querem ser mais rápidos, mais isso, mais aquilo. Querem que aquele produto seja melhor. Elas estão centradas em produtos para mercado de nicho, ou seja, mercado de pessoas que elas podem atender. Eu vou fazer um carro, a gente comentou em sala também. Vou fazer um carro elétrico. Para quem que é o carro elétrico? É para todo mundo? Não. O carro elétrico custa 500 mil reais para cima. Então, para quem que é? É um mercado muito específico de pessoas ricas que tem 500 mil reais para dar num carro, que tem suporte para ter um carro desse, que tem suporte para fazer manutenção, que tem isso. Então, o cara inova para essa pessoa que vai comprar. Não, ele não vai inovar para fazer. Você já pararam para pensar se o inovador ou se o grande empreendedor inovador falasse assim, eu quero fazer um carro popular que saia a 5 mil reais. Você acha que eles não iam conhecer? Conseguir, na verdade? Porque eles só inovam para quem vai pagar para aquilo. Então, você vê um iPhone Pro Max saindo, um carro elétrico saindo, isso, daquilo saindo, você vê que é coisas que é inalcançável para a gente. Então, pensem nisso. Essas empresas de pequeno e médio porte que fazem inovação, elas estão centradas em produtos, e não processos, em produtos para mercados de nicho, né, pequenos, específicos, em vez de mercado de massa, grandes mercados. São mais comuns entre produtores de produtos finais do que produtos componentes, ou seja, a gente não está falando de produtos de um chip de computador, a gente está falando de uma empresa de computador. Uma empresa que hoje, eu não sei se vocês sabem, vocês já viram, o notebook hoje ele tem touchscreen. Eu acho
doido, assim. No notebook, a pessoa toca na tela e vai mexendo no touchscreen. Não tem mais mouse, ele vai tocando na tela. Então, por quê? Porque não é todo mundo que vai conseguir comprar um notebook com essas características, né? Então, você já vai melhorando. Ah, mas então quer dizer que ele não inovou no chip? Ele pode ter inovado no chip, no HD, na placa-mãe, mas ele está focado no produto final. Então, geralmente eles têm alguma conexão externa, né? Talvez uma venda para fora do país, etc. E tendem a estar associados a crescimento em produção de empregos, mas não necessariamente ao lucro, ou seja, eles querem e olham onde que está crescendo, onde tem mais produção e emprego, mas não necessariamente ao lucro nesse primeiro momento, porque eles sabem que se uma inovação der certo, pegar, eles vão ficar muito ricos, né? Então, por exemplo, quando se criou o WhatsApp, quando se criou não sei o quê, os caras não queriam o lucro, né? Não. Mas quando isso vira famoso, o cara vende por milhões de reais um, um programa de WhatsApp. Então, ao contrário das grandes empresas, essas pequenas empresas inovadoras, elas tendem a se especializar, né, nas suas tecnologias, nos seus produtos. Então, como em grandes empresas é impossível fazer generalizações, ou seja, conseguir fazer tudo, né, para aqueles pequenos nichos, essas pequenas empresas acabam absorvendo esse mercado e talvez criando inovações muito mais rápido que as grandes empresas. Então, você percebe aí, e aqui no livro vem dizendo muito bem isso, né? Recentemente eles observaram, dois autores, recentemente observaram que, de modo geral, pouca pesquisa tem feito, né, sobre essa inovação das pequenas empresas. As pesquisas tendem a se concentrar no pequeno grupo de sucessos espe espetaculares, né, da alta tecnologia, no iPhone da vida, numa Apple da vida, no Microsoft da vida, então, uma BMW, né, em coisas assim extremamente grandes e pouca gente fala de pequenas empresas que inovam, né, e que conseguem inovar. Mas por que isso? Vocês pensarem, por que isso? Porque as grandes vão lá também e compram, né? Elas compram essas pequenas empresas rapidamente quando elas veem que elas estão explodindo com algum tipo de produto. E aí a gente coloca aí o papel das incubadoras universitárias, né? A própria universidade ela tem um papel muito importante nesse desafio aí dessas empresas inovadoras, dessas pequenas empresas ou desses empreendedores. As universidades elas têm aí locais, né, para poder ajudar com os contratos, com as pesquisas, com os licenciamentos. A própria Universidade do Estado do Mato Grosso, ela tem vários núcleos em que a gente consegue mexer com a patente de uma inovação, né, fazer o registro. A gente tem um núcleo, acho que é Inova o nome, que eles conseguem também fazer o registro das inovações, etc. Então, essa incubadora universitária, ela ajuda esse pequeno empreendedor nessa fase aí de inovação. Então, aqui alguns processos e estágios para a criação desse novo empreendimento. Os estágios, tipos para a criação de novo empreendimento incluem, primeiro, avaliar a oportunidade, como eu disse para vocês, né? Avaliar a oportunidade para o novo empreendimento requer você entender o que você está gerando, você entender essa ideia, né? Avaliar ela e depois aprimorar o conceito, desenvolver o plano de negócios. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre o plano de negócio e saber se essa decisão para criar um novo empreendimento é real ou não, né? Se é possível ou não. Então, agora,
Como que a gente cria esse novo empreendimento, esse novo negócio, essa nova empresa de inovação? Primeiro, avalio se isso é realmente uma oportunidade, né? Será que é? Desenvolva um plano de negócio. Terceiro, tenho aquisição de recursos e financiamento. Eu tenho, será? Será que eu tenho recursos e financiamento para criar um novo negócio? E depois, quarto, o crescimento desse empreendimento, desse negócio, dessa empresa, será real? Será constante? Como que eu vou criar? Como que eu vou ter lucro nessa empresa? Porque eu não quero que vocês pensem que alguém abre uma empresa ou um empreendimento porque é bonito. As pessoas abrem empresas ou empreendimentos porque realmente elas querem ter lucro com aquilo. Então, para ter lucro com aquilo, elas precisam ter essas avaliações. Primeiro, avaliar se isso realmente é real, desenvolver um plano de negócio sobre isso, né, sobre esse empreendimento que ele está pensando, fazer a aquisição desses recursos, será que ele tem recurso para investir, né? Será que ele vai ter que ir no banco pedir para financiar? Será que ele vai ter que pedir para o pai vender o carro, vender a casa? Os familiares vão entrar nisso tudo. E daí pensar também se isso vai dar lucro, né? E quanto tempo que ele vai demorar para dar lucro. Então, esse novo empreendimento, ele vai enfrentar os desafios, né? Primeiro, passa por reconhecimento, né, de oportunidade entre você fazer uma pesquisa de um novo negócio, de inovação, né, ou pensar em abrir um negócio. Então, será que eu vou precisar ter tecnologia, ter know-how, ter experiência para fazer esse negócio, né? Como que eu vou fazer isso? É pensar nisso, né? Será que eu consigo isso? Será que eu vou ter compromisso? E aí, gente, posso falar para vocês que eu conheço diversos empreendedores, mas diversos, que eles não têm compromisso com o fato de ser empreendedor, né? Ele inicia uma loja e daqui a pouco ele está saindo, daqui a pouco ele fecha. Aqui em Cáceres mesmo, o cara abre, quarta-feira, não vou abrir. Por quê? Porque eu vou pescar. É tipo assim, então, compromisso como empreendedor significa ter persistência naquele negócio, né? Persistência, às vezes, de 10, 20, 30 anos. Então, ser persistente no negócio exige tomada de decisão difícil, porque é o seu tempo, é o tempo que você vai permanecer ali, é o dinheiro que você colocou ali, é o lucro que ele vai estar te dando. Então, você tem que pensar no compromisso. Será que vai passar credibilidade esse empreendimento que você vai abrir, né? Esse novo negócio que você vai abrir? O próprio empreendedor, ele precisa saber, né, se os recursos que se fizeram necessário para ele abrir o empreendimento, para ele abrir o negócio, são necessários também para que dê credibilidade ao negócio, né? Então, credibilidade, ela vem muito do como que é que as pessoas estão lá dentro, né? Qual que é a função da equipe, se os clientes se sentem importantes, né? Qual são os relacionamentos entre as pessoas, os patrocinadores, às vezes os patrocinadores. Então, como que essa credibilidade, esse negócio, essa empresa, esse empreendimento, ele é sólido, né? Será que eu posso confiar nele de comprar e amanhã ele não está ali? Imaginem vocês comprar aí uma placa solar, como eu fiz. Placa solar, ela tem 25 anos de garantia. E daí o cara da placa solar sumiu, né? Qual a credibilidade de você vender placa solar se você vai sumir daqui um ano? Então,
tem que pensar nisso também, até que ponto eu consigo passar a credibilidade do meu empreendimento. E aqui no livro está escrito que a falta de experiência empresarial e a dificuldade em reconhecer suas próprias limitações são um problema crucial nessa credibilidade. Por quê? Porque o cara não conhece do setor, ele entra, então ele acaba demonstrando que ele não conhece, ele vai perdendo a credibilidade, né? Vai perdendo esse ponto em abrir um novo negócio. Então são 3 pontos, né? 3 momentos críticos, reconhecimento da oportunidade, quando você enxerga aqui, eu falo, vou abrir um negócio, o compromisso em ser empreendedor, ó, eu tenho compromisso em ser empreendedor, eu quero ser empreendedor, eu vou ser empreendedor, né, eu vou ter horário e tal, e a credibilidade do meu empreendimento. Será que tem credibilidade? Por fim, a gente pensa em avaliar essa oportunidade. E aí, o que o livro vem discutindo é que, às vezes, essa oportunidade foi identificada e a gente tem que desenvolver, né, essa oportunidade. Mas, na prática, é, muitas vezes o empreendedor ele só tem uma vaga ideia. Então, acaba que eu penso na oportunidade, mas eu não sei como concretizar ela, né? Como que eu vou, de fato, colocá-la em prática. Então, é preciso que a gente saiba como avaliar essas ideias. Então, fontes comuns de ideias para o novo empreendimento inclui extensões ou adaptações de produtos já existentes. Então, eu tenho uma nova ideia. Será que isso já não existe? Esse produto ou esse serviço já não existe? Eu vou fazer uma adaptação dele, uma extensão dele. Ou eu vou aplicar novos produtos, eu vou introduzir no mercado novos produtos, né? Eu vou criar coisas novas, né? Sei lá, aqui tem alguns exemplos. Aspirador de pó, né? Eu vou criar um aspirador de pó. Mas isso não existe, né? Então, será que é uma boa ideia? É uma oportunidade, ninguém sabe o que que é, então eu vou criar. Agregação de valor a um produto, né? Pensar que, então, se essa minha oportunidade, ela agrega valor a um produto ou um serviço, né? Será que se eu fizer alguma coisa vai agregar valor? Então, aqui está dando os exemplos das passagens aéreas, tal, né? Então, hoje você tem dentro de ônibus, eu viajei de ônibus recentemente, então eu vi que você tem seguro, você tem a taxa de embarque, você tem isso, você tem que o valor da viagem é um, mas você tem outras coisas. Por quê? Porque você está começando a agregar valor àquele produto. Taxa de embarque, seguro, antes era opcional de você pagar o seguro, hoje já nem pergunta mais. Você já paga ele e pronto, acabou. Você está agregando valor. Ou você está desenvolvendo um novo produto completamente novo, completamente inédito para todos. Então, pensando nessas avaliações de oportunidades. E os fatores mais comuns, né, que pendem, né, essas oportunidades são, primeiro, fator econômico. Será que eu tenho dinheiro para abrir um negócio novo, totalmente inovador, um modelo tradicional com poucas adaptações? Será que eu consigo fazer o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Será que eu consigo entrar nesse mercado que já existe, né? Eu consigo desenvolver uma criação para isso? Ou será que com essa base do IBGE, com essa pesquisa do IBGE que foi feita em 2022, 2023, eu estou vendo uma tendência de envelhecimento da população e eu poderia aplicar isso em algo voltado para a terceira idade, para essas pessoas que estão passando dos 70 anos e que já são aposentadas, eu poderia criar
um produto ou um serviço para eles. Então, será que a minha oportunidade está nessas tendências demográficas, né? De população, né, de cultura? Qual que é essa? Podia colocar tendências demográficas, sociais, culturais, ou será que eu consigo ver uma oportunidade com base nas novas normas regulatórias? Vocês aí de Peixoto e de Matupá, vocês devem pensar muito, ou talvez não, né? Em novas regras, né? Já pensou se vem algumas regras contra a mineração, ou mudando algum aspecto da mineração, ou mudando algum aspecto do frigorífico. Então, essas mudanças regulatórias podem afetar a sua própria visão do que você vai propor também de novos negócios, né? Então, você acaba também pensando nisso. Você pensa que fator que é determinante para mim avaliar uma oportunidade? Um é o econômico, dois é o tecnológico, três são tendências demográficas, sociais, culturais, aqui no livro só demográficas, né? Ou são mudanças regulatórias, né? De mudanças de leis, legislações, portarias, decretos, etc. Era isso. Então, pensando então nesses modelos de negócios tradicionais, né? A gente pensa nesses modelos em que sempre existiram, né? Que as pessoas sempre vida, né? Ou empreendedores disruptivos, inovadores, né? Que pensam em se envolver de uma maneira mais forte nesse empreendedorismo de inovação. Beleza? Vou parar a gravação.